Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre o direito de imagem póstumo nos meios digitais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. No mês passado, a internet se emocionou com a propaganda da nova Kombi, que trazia uma reprodução da Elis Regina dirigindo uma versão antiga do automóvel, cantando ao lado de sua filha, que dirigia a nova versão. Depois do momento de nostalgia, surgiram alguns questionamentos importantes sobre a peça publicitária. É correto usar a imagem de uma pessoa já falecida em propagandas? Quem teria autorizado? Se foi a filha dela, pode-se falar em transmissão de direitos de imagem? À medida que a tecnologia avança rapidamente, somos confrontados com uma nova realidade que transcende as fronteiras entre o mundo físico e o digital. O que antes parecia ser exclusivo de filmes de ficção científica, agora se torna uma possibilidade tangível em nossas vidas cotidianas. Celebridades, ícones históricos e até mesmo entes queridos que já partiram podem voltar à vida por meio da magia dos hologramas ou efeitos especiais gerados a partir de inteligência artificial no celular. Enquanto alguns veem nesse avanço tecnológico uma oportunidade para relembrar e honrar aqueles que partiram, outros questionam os limites éticos e morais de ressuscitar virtualmente figuras do passado. Além disso, o uso de hologramas em propagandas e shows levanta questões importantes sobre o controle das imagens e identidade de personalidades já falecidas. Celebridades como Madonna e Whoopi Goldberg já declararam que deixaram em testamento a proibição expressa da utilização de suas imagens póstumas em qualquer instrumento tecnológico, quer seja holograma ou efeitos especiais do cinema. Afinal de contas, é lícita a utilização de representações de pessoas mortas em peças publicitárias, filmes e aplicativos de celular? Quem detém o direito de decidir como essas figuras históricas ou celebridades são retratadas em suas versões virtuais? Até que ponto as famílias e herdeiros têm influência nesse processo? Essas e outras perguntas serão debatidas nesse episódio. Então, Caitlin, quais são os principais desafios legais em relação à utilização de hologramas e representações virtuais de pessoas falecidas em propagandas ou shows? Oi, Ana, esse tema ele é super interessante, né? Ele ressurgiu, na realidade, com esse caso da Elis Regina ressuscitada, né, por meio da inteligência artificial, mas esse debate já é um debate, de uma certa forma, que ocorre desde os primórdios, né, dos hologramas, dos primeiros hologramas que foram criados na década de 90, que interpretavam, né, que substituíam, na verdade, pessoas, celebridades já falecidas, participando de shows ou de esquetes ou de propagandas comerciais e publicitárias. Eu acho que o principal desafio que a gente tem em relação à reprodução, né, à utilização da imagem nesses casos, é que a gente não está diante de uma situação que é a mera reprodução de uma imagem anterior da pessoa. A gente está, na realidade, diante de uma nova criação de uma imagem baseada em imagens já existentes, né, das pessoas falecidas. Então, veja, pode parecer até confuso o que eu acabei de afirmar, mas uma coisa é a Maria Rita, filha da Elis Regina, autorizar
que uma determinada revista, publicação ou entrevista, enfim, use uma imagem dela, da Elis Regina, seja em vídeo ou em fotografia, já existente, ou seja, que já havia sido registrada em algum momento. Isso é uma coisa, isso é um debate antigo, questões relacionadas a se o direito de imagem pode ou não ser, né, sucedido por um herdeiro. Essas são questões importantes, mas que já existiam. O debate de agora existe a possibilidade da tutela de um direito de imagem da pessoa falecida que não existia, mas que foi recriado por inteligência artificial? Essa que é a questão importante, né? Porque, na verdade, não é uma imagem existente, é uma imagem que foi criada à semelhança e certamente utilizando como insumo para a produção do software imagens já prévias daquela pessoa. Então, vejam, é uma nova criação, é uma fantasia, por assim dizer, né? É uma recriação de uma realidade que, na verdade, não existiu, né? E que traz impactos no mundo do direito, sem dúvida nenhuma. Acho que o principal impacto diz respeito realmente ao consentimento prévio do falecido, né? Acho que essa é uma questão fundamental que a gente tem que discutir. Ou seja, a gente precisa, o falecido precisaria ter, de alguma forma, previsto que a sua imagem poderia ser reavivada, utilizada, reproduzida, recriada por mecanismos tecnológicos, e com essa previsão, consentir com o seu uso, que certamente no caso que a gente está se referindo, que a gente, enfim, iniciou o nosso bate-papo, né, o caso da Elis Regina e da Maria Rita. A Elis Regina faleceu na década de 80. Sem dúvida alguma, essa tecnologia sequer era aventada, a não ser em filmes tipo Guerra nas Estrelas, né? Que você tinha lá o holograma da Princesa Leia. Mas, de fato, assim, ela não teria nem a capacidade de prever que a sua imagem poderia ser recriada através de uma máquina. Então, Sim. como é que fica essa questão, né? Quer dizer, a gente está diante de uma novidade, no sentido de uma nova tutela de um direito personalíssimo de uma pessoa morta que não Uhum. equivale necessariamente ao tradicional direito de imagem. Sim. Ou seja, bom, enquanto você falava, antes de tudo, eu tenho que fazer uma observação, como os testamentos e as disposições de última vontade estão ficando cada vez mais complexas, né? A gente já falou aqui de herança digital, e agora imaginem que qualquer um de nós, quando for pensar em fazer isso, vai ter que levar em consideração uma série de outras questões que não apenas as patrimoniais. Mas fato é, Caitlin, que como você muito bem disse, esse é um assunto delicado, porque, em primeiro lugar, o pano de fundo dele já é relativamente complexo, que é falar dos direitos de personalidade dos mortos, o que não é uma coisa tão óbvia e tão tranquila. A gente sabe que há muito que se discute isso. Kant já falava do direito de deixar uma boa reputação, os direitos autorais são um bom exemplo, mas fato é que ainda há muita discussão sobre em que medida pessoas podem titularizar direitos após a morte, que tipos de direitos seriam esses, e ao fim e ao cabo, como se poderia defender esses direitos, o que de fato não é nada banal. E como você bem colocou, o meio digital ampliou enormemente essas projeções de personalidade. Antes, a gente tinha um número mais restrito de possibilidades de extensão dessa personalidade após a morte. O exemplo que você utiliza é perfeito, é saber se é possível ou não a utilização de uma imagem já existente, ou etc. Agora, a gente está diante de uma série de outras questões que vão envolver uma espécie de projeção nova da personalidade após a morte. Guardadas as devidas proporções, situações similares acontecem, a gente teve a oportunidade de falar disso no episódio sobre herança digital, sobre administração de perfis. Se alguém está alimentando um perfil como se fosse o morto, de certa forma é como se a personalidade dele estivesse em continuidade mesmo após a morte. Se alguém é capaz de recriar a imagem desse morto para que ele atue em filmes, em propagandas e etc., é mais uma projeção da personalidade após a morte. Hoje a gente já tem visto isso também com voz, com tantas outras possibilidades.
E o mais importante aqui, voltando ao exemplo da Elis Regina, não é saber se aquela recriação, ela causa um dano, ou seja, ela atenta contra a reputação da pessoa que morreu. E, aliás, esse é um ponto importante, porque recentemente o CONAR, ele decidiu que essa propaganda não teria nenhum problema, e um dos fundamentos é esse: a propaganda não representa nenhum abalo reputacional a Elis Regina, ela está ali muito bem, ela não está tendo nenhum tipo de humilhação ou constrangimento. Mas a gente precisa também lembrar que a imagem tem a ver com a vontade da pessoa em construir uma espécie de conjunto de valores a partir dos quais a sociedade e as pessoas a percebem. Então, imagem tem a ver com reconhecimento social, né? Como eu me visto, com quem eu ando, meus gostos, minhas preferências. Então, não é o fato de essa propaganda expor indevidamente a Elis Regina ou humilhá-la que resolve o problema. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Se eu tenho uma pessoa vegetariana e eu reconstruo depois a imagem dela, depois que ela morreu, comendo um bife, obviamente que eu não estou imputando a ela nenhum ato ilícito, não é propriamente humilhação. Imagine, mas é um total desvirtuamento daquilo que ela foi em vida. Em muitos casos, isso pode representar, inclusive, um desvirtuamento de uma luta. Imagine que ela fosse uma ambientalista e coisas do tipo. Então, simplesmente dizer que não houve uma humilhação, que não houve nenhum problema maior, não resolve o problema. O fato é que a gente está associando uma pessoa que morreu a uma situação que ela não viveu concretamente e que, se ela tivesse viva, ela poderia não querer viver por uma série de aspectos, incluindo aí os relacionados à imagem dela, né? Ainda tem no caso, né, quer dizer, uma das grandes polêmicas, inclusive em relação a essa propaganda, se deve ao fato de que a Elis Regina é uma grande personalidade que combateu vivamente a ditadura militar, Sim, inclusive, né, denunciando abusos, né, de empresas, não só, né, do poderio militar brasileiro, mas de empresas que foram amigas do regime ditatorial, uma delas a Volkswagen, né? exato. Então, ainda tem isso, ou seja, não só a gente está diante, isso foi uma super polêmica, né? Não só a gente está diante da reprodução de uma imagem que não existia, mas foi criada, como Uhum. também a gente está diante de uma questão reputacional que eu até falaria que é a reputação do sujeito pretérito, né? Quer dizer, a gente imaginar a projeção dessa personalidade para o futuro, pós-morte, imaginar que a Elis Regina, se viva estivesse, poderia muito bem não topar uma propaganda nesse sentido. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não tem como saber. Exato. Mas vejam quantas conjecturas podem ser formadas a partir desse exemplo. Imagine que em vida ela fosse uma pessoa contrária a esse tipo de publicidade. Eu sou um artista que quero ganhar o meu dinheiro tão somente com a minha profissão e não com marketing. Eu posso ser, vamos imaginar, né? Do ponto de vista principiológico, contra o marketing. E aí vem o herdeiro, não estou dizendo que é esse o caso, e diz: não, mas agora que você morreu, né? Aquela propaganda que em vida você não fez, agora você pode fazer. Isso realmente é bastante complicado. Claro que fica mais complicado ainda quando a propaganda, a peça, ela em princípio é contrária a valores ou a imagem social que a pessoa defendia ou cultivava em vida. Mas mesmo quando não é, acaba sendo uma ingerência naquela biografia. Isso, Sim. não é, Caitlin, para a gente nem falar também na confusão que isso pode causar em pessoas. Claro que Elis Regina é uma atriz muito famosa, a gente parte da premissa que as pessoas que assistiram a propaganda sabiam que aquilo era uma reconstituição digital, mas será que as pessoas realmente, todas elas, sabiam? Será que elas Será? achavam que aquela peça era uma peça antiga que estava sendo novamente transmitida? Aliás, uma das discussões do CONAR foi exatamente essa: se uma peça como essa não teria que avisar que claramente aquilo era produto de uma reconstituição digital da imagem de uma pessoa já morta,
né? Então, vejam que os desdobramentos também são muitos, mas é claro que a nossa ideia aqui é focar na questão dos direitos das pessoas falecidas, né? E aí entra a grande discussão: qual que é a base jurídica para a gente adentrar no tratamento dessa matéria? Pois é, eu acho que a gente primeiro tem que identificar algumas premissas, né? Primeiro, saber se o morto tem direitos. Exato. Essa é a pergunta fundamental, né? E por que que eu estou me referindo a isso? Porque a gente, ao fim e ao cabo, né, a gente já sabe, né, que os direitos autorais, eles são protegidos pós-morte, não só a autoria, mas também a questão remuneratória, autoria intelectual, né, digo, mas também a questão remuneratória. A gente sabe que o direito à imagem é também tutelado pós-morte. A gente sabe também, né, que questões de direitos relacionados ao patrimônio, né, saindo um pouco do debate da personalidade, também podem ser protegidos pós-morte. Agora, Direito ao acho corpo, né, Caitlin? Seja no que diz que respeito aos restos mortais, a destinação de órgãos ou do próprio corpo, né? Tudo isso é não, protegido pela morte. até a própria questão, né, já que a gente está falando de tecnologia, né, da inseminação pós-morte, né, Exato, excelente o exemplo. falecido que deixa material genético em Uhum. vida e esse material ele fica depositado com perdão da expressão, geladeira, aguardando a sua utilização. A pessoa morre, o que que se faz com aquele material, né? Aquele material é coisa sucessível, enfim, eu já estou viajando aqui, mudando de assunto, né? Mas é porque realmente são muitas as repercussões na pessoa falecida, né, relacionada ao direito, né? Agora, Uhum. uma das questões fundamentais que eu acho que a gente tem que falar é a relevância ou dependência, né, e depende um pouco do viés que a gente vai tomar, de instrumentos jurídicos que vão garantir a tutela de um direito para depois da morte. O que eu quero dizer com isso? Será que a gente só pode alegar a proteção de um direito de uma pessoa falecida se esta pessoa, no momento anterior, consentiu ou, de alguma forma, manifestou a sua vontade por meio de um testamento ou de algum outro instrumento jurídico, o que poderia vir a ser feito, né? Ou seja, vamos supor que não haja nenhum instrumento com consentimento, instrumento jurídico com consentimento. Vamos supor que a pessoa que faleceu não tenha deixado nenhum tipo de indicação do que poderia ser realizado do seu corpo, né? Uhum. Doação de órgãos, tem uma lei específica sobre isso, mas doação de órgãos, Sim. uso da imagem, direitos autorais, enfim, supor que a pessoa não tenha se dado ao trabalho de imaginar como se daria essa manutenção de titularidades, enfim. O direito hoje traz algumas respostas. O próprio direito civil já traz, né, algumas considerações quando fala da tutela dos direitos da personalidade. A gente tem ali a possibilidade do uso, né, entre os artigos 11 a 21 do Código Civil, existem regras específicas, né, que tratam do direito, da tutela pós-morte dos direitos personalíssimos pelos herdeiros. Mas em situações muito específicas, né? Quando existe ameaça, quando existe a violação de uma reputação, quando há o uso indevido de uma imagem. Mas Hum. veja, e quando é o próprio herdeiro, né? Que faz Essa isso? é. Aí você tocou no ponto X, né? Porque parece que tudo é pensado para deixar nas mãos do herdeiro a proteção, como se os supostos violadores fossem apenas terceiros. Então a gente chega lá no artigo 12, parágrafo único do Código Civil, no artigo 20, parágrafo único do Código Civil, vários parentes e herdeiros ali que são legitimados a defender esses direitos do morto. A gente nem precisa entrar aqui na discussão se eles agem na condição de representantes, se eles sucedem, porque isso, de fato, a gente sabe que dá margem a muita controvérsia, mas fato é que, na prática, eles podem fazer essa proteção. Mas e quando, supostamente, são os herdeiros os
violadores desses direitos. Isso é bem complicado. E muito antes dessa questão digital, Caitlin, eu já me preocupava com um exemplo que é repleto de ocorrências na nossa história, que são as publicações póstumas de livros que os mortos não queriam publicar em vida. E isso é um Exatamente. direito personalíssimo do autor. Né? Vejam, vamos lembrar que dentre os direitos autorais, a gente tem direitos de valor econômico, que são suscetíveis de sucessão, mas o direito à autoria, o direito à integridade da obra, o direito de manter a obra em sigilo ou não, são direitos personalíssimos do autor. E sempre me causou um estranhamento com uma espécie de naturalização daquela ideia de que, olha, morreu, aí vem o herdeiro e diz, não, eu vou publicar. Sim, mas como se, né, tudo aquilo fosse suscetível de sucessão. E, de certa forma, é um pouco a discussão que se coloca para nós hoje. Vamos imaginar, então, que não tenha havido nenhuma declaração de última vontade. Mas se é um direito personalíssimo, com que razão, qual é o título jurídico, o fundamento jurídico que o herdeiro teria para, eventualmente, autorizar a utilização da imagem numa hipótese em relação à qual não houve consentimento? Por outro lado, mesmo que houvesse esse consentimento, a gente está aqui no campo existencial. Vamos imaginar que a Elis Regina dissesse, olha, eu consinto em que a minha imagem seja utilizada para fins publicitários, desde que de maneira compatível à minha vida. Imagine que é interpretar uma cláusula como essa. Né? Ou mesmo que ela não tivesse feito ressalvas, o herdeiro poderia colocá-la numa situação totalmente incompatível com a vida que ela construiu. Então, mesmo quando há o consentimento, eu já vejo isso com muita preocupação e entendo perfeitamente o que nós já falamos aqui no início do episódio, né? Alguns artistas famosos já falam, olha, eu não consinto, em hipótese alguma. Morri, a partir dali, acabou. Ninguém vai poder utilizar a minha imagem para nenhum efeito. Mas olha, que interessante, né? A gente deu exemplo de duas celebridades americanas, a Madonna e a Whoopi Goldberg, que já se manifestaram nesse sentido, muito também por conta, na verdade, né, surgiu essa notícia dessa comunicação, né, dessa manifestação de vontade das duas, muito por conta da divulgação da propaganda da Elis Regina, né? Uhum. Mas elas estão inseridas numa sociedade em que existe uma cultura do testamento, né? Existe uma cultura de documentar a Exato. última vontade, né? De estabelecer ali parâmetros, limites para o uso não só do patrimônio, mas aqui, evidentemente, de situações existenciais, né? E no caso delas, dentro de uma realidade que é a realidade do show business mesmo, né, de raiz, que justamente diz respeito, acho que principalmente a uma proteção da reputação. Sim, Ou seja, né, não mexam com a minha imagem porque vocês podem não representá-la da forma como eu gostaria que fosse representada, e, portanto, como a pessoa não vai estabelecer, até poderia, né, mas não vai estabelecer uns limites específicos para o uso da imagem, que ficaria passível de uma interpretação, simplesmente veda. No nosso país, a gente não tem a cultura do testamento. Então, exato. na verdade, fica a cargo dos herdeiros decidirem Uhum. questões relacionadas ao destino do quê? Do falecido? Do patrimônio, e da defesa pós-mortem da imagem ou da honra. Artigo 12 e artigo 20 dos escritos. Então, eu acho muito, muito, muito difícil a gente, de alguma forma, estender a proteção, né, aos herdeiros de direitos de natureza personalíssima que acabam no momento em que a pessoa falece, portanto, não tem mais esses direitos da personalidade protegidos. Eu concordo perfeitamente, Caitlin, e acho que isso é um desdobramento até mesmo daquela ideia do Kant, do direito de deixar uma boa reputação e, essencialmente, de deixar a sua vida com a verdade representada na sua vida. Porque, vejam, você possibilitar a utilização da imagem pós-mortem,
ainda vai possibilitar uma série de situações nas quais nem mesmo se poderá diferenciar se aquela imagem é uma imagem reconstituída, a não ser que a gente diga, olha, se for reconstituir, sempre com transparência, avisando que aquilo não foi a Assim, pessoa de verdade, que é uma reconstituição sem digital, dúvida. né? Mas se nem essa transparência existe, imaginem quantas biografias podem ser alteradas, em alguns casos, para muito mal, em razão de uma reconstituição como essa, né? Eu posso ser uma grande ativista em vida para os direitos humanos, alguém faz uma reconstituição digital pós-mortem de uma cena supostamente vivida por mim, em que eu estou lá fazendo apologia a nazismo, a uma série de ideias, né, contra as quais eu sempre lutei na minha vida verdadeira, mas que após a morte isso pode estar embaçado. Então, é claro que, além de tudo, o problema ele meio que tem uma zona de interpenetração com a questão das deepfakes, com a opacidade informacional, com todo esse caos informacional que a tecnologia vem possibilitando. E isso também é uma questão que eu acho que merece atenção. Aqui não é um mero detalhe. A utilização digital da imagem de maneira transparente, ainda deixando claro que não foi a pessoa, já é bastante problemática. Mas a utilização digital de uma imagem sem nem mesmo esse disclaimer, especialmente em situações nas quais o público não tenha como nem mesmo diferenciar se aquilo aconteceu de verdade ou foi uma reconstrução digital, eu acho que é muito mais invasiva e violadora dos direitos do morto. Olha só, Ana, hoje eu dei uma aula, né, e que a gente estava discutindo um episódio daquela série Black Mirror, maravilhosa, distópica, e absolutamente conspiratória, paranoica. A gente vê os episódios, a gente fica enlouquecido, né? Eu Mas aí estava espera um discutindo pouco e eles viram realidade, né? exatamente, não, e a gente estava discutindo justamente um episódio que trata da recriação por inteligência artificial de uma pessoa que tinha falecido. E Aquele da havia banheira, não é? aquele mesmo. É, O Volto Já, para os nossos ouvintes, quem quiser parar de escutar agora que vai vir spoiler, é um bom momento. sim. Mas o episódio se chama Volto Já e trata justamente de uma mulher, né, em luto profundo que tem a oportunidade de recriar o seu falecido esposo de verdade, recriar a princípio, né, através de um software de conversação, uma Alexa da vida, reproduzindo a voz idêntica do marido, e depois fisicamente. Então, veja, a gente está diante de um caso que a tecnologia, para recriar esse tipo de situação, ela já existe. Tem, obviamente, debates éticos, etc. Enfim, acredito que isso não vai ser tão cedo reproduzido e comercializado por conta das questões éticas. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: a gente tem uma proteção hoje, uma tutela hoje concedida pelo direito civil aos direitos da personalidade que não se atenta a essas novas utilizações, novas recriações da personalidade. Acho que Sim. a questão é essa, você está recriando uma personalidade, né? É. E, e a gente tem uma situação também que é bastante. Você estava falando da modificação da história. Veja bem, os meus alunos novos, às vezes, eles não sabem quem foi Elis Regina, né? Às Uhum. vezes, eles não há informação de que na Não propaganda que devem saber, viu, Caitlin, a depender do caso. Recentemente, eu, em sala de aula, quis usar sobre o direito de imagem, o exemplo da Maitê Proença, e os meus alunos de 18, 19 anos, a maior parte não sabia quem era Maitê Proença. E eu falei, meu Deus, não teria que atualizar acontece. meus exemplos. É isso, a gente tem que atualizar. Tem um ótimo exemplo para você, Isis Valverde. Você fala do deepfake da Isis Valverde, todo Todo mundo vai mundo vai saber o saber. que que é. É Verdade. um outro exemplo, né? Mas Isis Valverde está viva, mas é um outro exemplo da utilização indevida da imagem da pessoa para, enfim, gerar, é, realizar fraudes e gerar confusão. Então, se você tem uma situação em que você pode modificar o rumo da história, por assim dizer, recriar uma nova personalidade, recriar uma nova história, a gente está diante de uma tecnologia que pode ser muito nociva para a sociedade de uma forma geral. Então,
Saindo do debate, né, de é, se existe ou não a proteção da privacidade, acho que a gente tem que dar um passo atrás e pensar o seguinte: esta tecnologia pode ser utilizada para esse tipo de recriação com Sim. o intuito de lucro? É, Essa também é outra questão, né? sim. E outra, Caitlin, nos remete para uma discussão que a gente já teve aqui em vários episódios sobre a necessidade de uma tutela coletiva dos dados pessoais e, por que não dizer, né, de dados pessoais relevantes, como imagem e tantos outros, que, de fato, admitem esse tipo de utilização, porque se o problema passa a ser um problema tão somente pessoal, então a questão é saber se o herdeiro consente ou não consente, a depender também do consentimento ou do não consentimento do morto em vida, dificilmente a gente vai conseguir, do ponto de vista social, um bom ajuste para a utilização dessas tecnologias. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. A gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, obviamente, né, se refere a dados pessoais como sendo aquelas informações que identificam uma pessoa. A gente pode incluir na Lei Geral de Proteção de Dados a proteção da imagem também, para além da privacidade, mas da imagem? E mais, será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já se posicionou no sentido de que a lei geral ela tutela os dados pessoais da pessoa viva, ou Uhum. seja, uma vez morta, aqueles dados pessoais não são tutelados, são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Uhum. Eu posso considerar a imagem, a reprodução da imagem, porque na verdade não é imagem, né? É a reprodução da imagem, a recriação da imagem por meio de fotos, voz, etc., vídeos da pessoa falecida. Isso é dado pessoal? O Eu entendo que 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 sim. você acha? Eu entendo que sim, ainda que a questão, tudo leva a crer, ela não possa ser restrita à questão de dado, porque aqui você também tem o direito à imagem, né? Então, é mais um daqueles casos, acho que a gente já teve oportunidade até de participar de bancas sobre isso, em que a imagem, e o direito à imagem, o direito a dados pessoais, eles acabam se interpenetrando em alguns pontos, mas também apresentando algumas questões, de diferenciação. Mas sem dúvida nenhuma, pegar um rosto, né, de alguém, de fato, é um dado pessoal importantíssimo, porque possibilita a identificação daquela pessoa. E aí você teria uma espécie de uma dupla tutela, né? A tutela da LGPD e a tutela do Código Civil ao tratar do direito de imagem. E veja que a imagem na LGPD também entra como princípio no seguinte sentido, né? Se a própria lei diz que ela tem por finalidade proteger o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade da pessoa humana, tudo isso que a gente está falando diz respeito diretamente a esses princípios. É compatível com a dignidade da pessoa humana utilizar a sua imagem pós-mortem, inclusive desvirtuando a sua história, a sua biografia, corrompendo ou não seus valores, mas enfim, recriando uma vida que na verdade não foi vivida por aquela pessoa, que adulterações da personalidade de alguém podem ser feitas a partir dessas tecnologias. Então é uma questão difícil. O que é que você acha, Caitlin? Olha que A interessante, gente tá? aplica LGPD aqui também? Acho Aplica, que né? sim. Acho que sim, a gente tem uma dupla camada de proteção, né? Eu vou botar mais uma pimentinha aí. A primeira, evidentemente, direito à imagem. A segunda, quando a gente, que seria, né, a proteção de dados pessoais, eu acho que nesse caso tem uma força também, bastante relevante pelo seguinte: a gente não está diante da tutela do direito à imagem estrito sensu, né? Porque quando a gente fala de direito à imagem, eu sou remetida para o século XX, para a fotografia, para o vídeo, para a voz de uma pessoa já representada, já existente, já fotografada, já filmada. E quando eu estou falando de uma recriação por inteligência artificial, seja uma recriação por meio
né, de inteligência estrito sensu, recriando aquela imagem, seja que recriando ou criando um holograma, que não é exatamente a mesma coisa que, por exemplo, foi feito no caso da propaganda Elis Regina, a gente está diante aí de dados, muito mais de dados do que de imagem, né? Ou seja, quer dizer, eu não tô querendo confundir mais ainda, mas me parece o seguinte, que o direito à imagem tradicional, a gente tem que sempre fugir do tradicional, mas que o direito à imagem tradicional, ele se refere àquela imagem, seja estática, fotografia, seja dinâmica, e questões de condutas reputacional, etc. Mas a gente tem que considerar agora que a imagem recriada por inteligência artificial é uma imagem que não existia, né? Que, na Exato. verdade, foi uma imagem que foi permitida, promovida pela existência de dados. Muito mais de dados do que de um direito estático de imagem, né? Sem Estou dúvida. viajando aqui um pouquinho, mas eu Não, acho mas faz que sentido, né? O processo tem mais a ver com dados, mas o resultado acaba é tendo mais a imagem. ver com a imagem, né? Até porque, Isso. embora seja uma imagem não real, no sentido de que ela não foi vivida, ela pode abalar, ela pode repercutir, ela pode ressignificar, aí sim, a imagem verdadeira da pessoa que faleceu, né? Então, veja, a gente tem direito à imagem, a gente tem proteção de dados, a gente tem a tutela da identidade, a gente tem a tutela da honra, reputação da pessoa. A gente poderia dizer que, nesse caso específico, vários direitos da personalidade, ou até mesmo a própria cláusula geral de tutela da pessoa humana, estão implicados, né? Sim, sim. Porque, porque são inúmeras as possibilidades de eventual violação, enfim, até pelo próprio herdeiro, como você colocou, mas ainda assim, né, a gente ainda fica com aquela questão, bom, se o morto nada disse, significa que ele consentiu? Eu acho o É, contrário. Aqui é eu o vou tentar contrário, né? ser coerente com aquilo que a gente falou no episódio de herança digital. Eu acho que, Sim, se tratando de dimensões personalíssimas da personalidade, a regra é a não transmissão, ou seja, no silêncio do morto não transmite, né? também acho. Apenas quando ele claramente consentiu. E mesmo assim, a gente vai ter que levar em consideração esse consentimento de acordo com uma série de circunstâncias. Imagine que o morto deixe lá uma declaração, é um morto artista, dizendo que ele pode ser, a imagem dele pode ser reconstituída naquele contexto. Aí, de repente, vem um herdeiro e bota ele para fazer propaganda de um candidato, né, que ele odiava em vida ou que representa uma orientação político-partidária que ele sempre rejeitou. Então, é aquele momento em que os tribunais vão falar: olha, talvez esse consentimento não seja tão geral assim como a gente imaginou. Talvez ele pudesse, se é um morto cantor, né, o holograma lá do Renato Russo, que já apareceu em alguns shows, aí vai lá, uma autorização genérica eu utilizar esse holograma, ou eventualmente reconstituir a imagem da pessoa num show, eram atividades que ela já realizava em vida, eram atividades pertinentes com a sua história, mas e quando é algo que foge totalmente da biografia do morto? E aí a gente vai continuar naquela dificuldade essencial, porque se são os herdeiros, muitas vezes os principais violadores, como a gente vai resolver esse assunto? Uma coisa é certa, a gente pode ter muitas dúvidas, mas eu acho que dá para ter uma certeza. A mera autorização do herdeiro dificilmente vai ser considerada suficiente para dar conta de toda essa complexidade. Concordo plenamente. E a gente ainda tem mais uma vez, né, a questão de não poder se presumir o consentimento. Consentimento tem que vir do falecido em vida, permitindo o uso, e mais, a necessidade absoluta da tutela da negativa. Ou seja, o sujeito que reafirma, né, que não deverá ser reproduzida, recriada a sua imagem por tecnologia, ele tem Uhum, que ter esse direito tutelado. E aí exatamente. essa contraposição entre o interesse do herdeiro e o interesse da pessoa já falecida cai por terra. A pessoa falecida declarou em Exatamente. vida que não é para utilizar, não pode ser utilizado.
E a gente sabe, né, Caitlin, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em lidar com a morte e que às vezes essas reconstruções digitais, elas não são feitas apenas por desprezo ao morto, para tentar adulterar a sua história de vida, às vezes até pelo amor, pelo carinho, uma forma de dar continuidade. Você mencionou o episódio do Black Mirror, tem aquela série do Morgan Freeman, em que um dos episódios ele mostra uma empresa norte-americana que é especializada em criar robôs com as feições das pessoas vivas. Esses robôs são alimentados com inteligência artificial, com a voz da pessoa, então a própria pessoa viva, ela vai alimentando aquilo para o dia que ela não mais estiver aqui, aquele robô, de certa forma, dê uma continuidade, dê um prolongamento à sua vida. E vejam, numa situação como essa, a gente tem o total consentimento do morto, né? Porque ele não Sem só dúvida, consentiu, como ele participou ativamente do processo de treinamento da máquina. Ele sem pode dúvida. ter alguma felicidade, alguma alegria, né? Tem pessoas que congelam o corpo na expectativa de um dia né, ressurgir por meio de uma ressurreição, a medicina adotou uma nova técnica e por aí vai, né? É, Isso é um ato de autonomia existencial. Então, eu posso querer que a minha personalidade persista, mas fato é que, enquanto eu estou viva, eu ainda tenho algum controle dessa personalidade. Depois que eu morrer, esse controle, né, passa a depender de terceiros. E a gente nunca sabe a utilização, né? Então, uhum. enfim, mesmo em casos em que o consentimento é muito claro, eu ainda acho que a gente pode se deparar com desafios que não são triviais. Não, sem dúvida. Eu estou pensando aqui numa questão, já que você falou nesse episódio, né, específico dessa série, eu estava pensando num debate até saindo bastante, não bastante, mas saindo do direito, uma questão ética. Ou seja, será que, né, a tecnologia, né, eu já falei isso algumas vezes, a tecnologia ela não deve ser regulada. Os efeitos do uso da tecnologia é que são regulados ou reguláveis. Será que a gente deve pensar que a recriação por meio, né, de inteligência artificial, a recriação da imagem, os hologramas, eles devem ser somente autorizados quando houver o consentimento expresso e através de uma avaliação, na realidade, do próprio mérito ético, né, dessa utilização. Então, saindo um pouco do direito, entrando na questão ética. Será que a gente não deve pensar nessa regulação ética? Porque, assim, você estaria... É como se você estivesse prolongando, é um prolongamento da vida da pessoa, né? A É, pessoa morre hoje, você tem um álbum de fotografia. A pessoa morre no futuro, ela vai permanecer existindo? isso é complicado. Mas você mesma já colocou uma série de desafios, né? Eu, particularmente, tenho até algumas dúvidas. Será que as tecnologias não devem ser reguladas? Só os efeitos? Será que a gente tem como fazer essa dissociação? Enfim, Ah, é um isso aí, questionamento. papo para um episódio. Exato, isso aí a gente discute num outro episódio, mas uma coisa é certa, o que a gente tem visto é que a utilização da tecnologia, ela precipita uma série de transformações sociais e normalmente ela vem envolta de um grande otimismo, né? Então a gente começa a utilizar, olha que legal, tá aqui a Elis Regina, voltou, ressurgiu, e muitas vezes a gente não tem tempo para fazer as devidas reflexões jurídicas, éticas e tantas outras implicações que a gente tem a respeito desses assuntos, né? Tem uma questão que eu acho o seguinte, não sei se é o caso, se foi esse caso, mas veja, uma coisa eu fazer uma reprodução de um holograma ou recriar um holograma, por exemplo, do meu pai falecido, que no dia do meu casamento eu recrio aquele holograma, fazendo com que ele me levasse ao altar. É uma questão afetiva, uma questão simbólica, supondo, né, que há o consentimento. O pressuposto é esse, tem que ter o Hum, consentimento em vida. Aqui a gente tem um desinteresse financeiro econômico por trás. Mas e quando há o interesse econômico? Não estou dizendo que é esse o caso, tá? Mas e uhum. quando há o interesse econômico, né?
É, É, fica mais existe, difícil, né, Caitlin? Embora haja casos e casos. Eu acho que um exemplo interessante é aquele do ator do Velozes e Furiosos, né, que morreu durante sim, as filmagens e teve a sua imagem reconstituída digitalmente para acabar a gravação. É claro que ali havia uma questão econômica, mas é fato que ali ele havia dado consentimento para participar do filme, sim, aquela sim. reconstituição, de certa forma, deu continuidade a algo que tudo leva a crer seria a continuidade natural daquele processo. Agora, é muito diferente de uma situação em que a gente chega, obviamente isso tudo foi resolvido, acredito eu, com os herdeiros. Mas é muito diferente hoje chegar, porque a Marilyn Monroe ela não tem herdeiros, mas imaginando que ela, até onde eu saiba, né? Mas imaginando que ela tivesse, não, vamos ressuscitar a Marilyn Monroe para ela estrelar um novo filme agora. Então, veja, é uma coisa totalmente, né? Imagina uma pessoa que viveu numa década, num determinado contexto, ela quase que pegar um túnel do tempo, né? Para chegar em pleno 2023 e, eventualmente, gravar um filme. Isso é E algo desconcertante, né? isso me remete à pergunta que eu acho que é dificultosa, porque mexe com dinheiro, né? Como é que se protege, então, a propriedade intelectual, os direitos autorais, quando a gente está diante de uma representação digital, de uma pessoa já falecida? Pois é. Existem critérios? A gente pode pensar em algum critério, Isso é né? um Porque, problemaço, né? Porque o projeto Rembrandt, a gente ensinou a máquina a pintar como ele pintava, mas sim, a rigor é a máquina que pinta. Mas a máquina pinta meio que dando continuidade à obra al- daquele autor. Ela foi feita para isso, né? Ah, mas a máquina não tem direitos autorais. Bom, enfim, veja a dor de cabeça que isso dá, mas para além dos direitos autorais, a grande questão é: será que um estilo, uma característica de personalidade pode ser replicado assim livremente, sem autorização também da pessoa que morreu? Essa olha é só, a Ana, questão, né? é, vamos, vamos pensar, né? A gente já viu, não sei se vocês chegaram já, você já viu, os nossos ouvintes também, um show com o Tupac, que era um rapper americano que foi assassinado, e ele foi revivido com um holograma. Vamos supor que a tecnologia que a gente tem hoje permite não só recriar de uma maneira bastante fiel, seja um holograma, seja uma imagem em vídeo, né, o vídeo muito entre aspas, por meio inclusive da utilização de tecnologias de inteligência artificial que são utilizadas nas deepfakes, né? Ou Uhum. seja, uma nova música que é recriada e que é cantada com a voz do Tupac, já falecido, uma nova música mesmo, não existia antes. O Tupac nunca gravou essa música, mas com base na tecnologia, você não só reproduz a imagem dele, você faz um videoclipe dele e você bota a voz dele para cantar aquela música. Isso é um produto de direitos autorais. Quem vai usufruir desses direitos autorais é aquele que é, é o herdeiro? Direitos autorais patrimoniais, né, de natureza Os patrimonial. É o patrimoniais. herdeiro? Pois é, mas exato. Quem é que fica, na verdade, né, com os direitos personalíssimos, né? Os personalíssimos, essa é uma questão. Os personalíssimos, eu acho que não são, ou são, né, na verdade, não da produção intelectual, né, da promoção autoral, da criação propriamente, eles não são Sim, transmitidos. A sim, exploração comercial, sim, né? Agora, veja bem, a exploração comercial cabe ao herdeiro, não é verdade? sim, Ou seja, o direito de se beneficiar economicamente da exploração de uma obra até ela cair, né, em domínio público, cabe aos uhum, herdeiros. exato. Ou seja, mas ainda assim existe o debate de se aquela criação foi realizada por um sujeito por meio de uma máquina, um programador, que faz aquela programação e recria, utilizando a imagem, utilizando a voz do sujeito. Isso é um problema. Eu realmente não tenho a resposta para isso. Não, e isso é um grande problema. E até porque isso vai envolver uma série de outros aspectos. Imagine, por exemplo, que um herdeiro
filho de um ator super famoso, que tinha, por exemplo, um determinado estilo de interpretação. Ele autoriza a utilização, a reconstrução da imagem do seu parente morto para um filme. E quando ele vê o filme, ele acha que a atuação do seu parente morto está péssima. Desconfigurou por completo o estilo de interpretação e, enfim, e quer inclusive banir, ele quer proibir a veiculação daquilo ali. Veja. E aí? Pois é, olha só que problema. Você está jogando isso para mim, não, né? Porque eu não vou responder resposta para isso. Não, é só para mostrar, né, que existem realmente muitas complexidades nisso, né? O que é reconstruir? Será que quando, por exemplo, a filha da Elis Regina deu essa autorização, ela se resguardou ao direito de dar uma autorização final da imagem após ver a imagem? Se ela for bem assessorada, sim. Isso é compatível, de fato, é o que eu acredito, né? Mas, mesmo na hipótese que ela tivesse dado um cheque em branco, se ao final o resultado ela entendesse que fosse indigno, incompatível com a biografia da mãe dela, o fato de não ter uma cláusula contratual, no sentido de que ela não reservou para si um direito de revisão, a impediria de dizer, não, desse jeito a imagem não vai ser veiculada, desse jeito eu também vou exercer meu direito de herdeira para proibir a veiculação. Olha o rolo. Um rolo. Você está falando aí, eu estou lembrando da disputa em torno das biografias não autorizadas, né? Exato. Só que as biografias não autorizadas, que acabou que, enfim, foi considerado, foi interpretado os artigos do Código Civil que tratavam especificamente da liberdade de expressão, da manifestação, enfim, e se permitiu, portanto, a publicação de biografias não autorizadas. Mas as biografias não autorizadas, só para a gente não fazer essa comparação propriamente, mas conseguir entender o motivo, né? A biografia não autorizada, ela retrata algo que aconteceu de fato, né? Está na vida da pessoa, né? Retratada de uma maneira que eventualmente pode vir a violar, né, a reputação daquela pessoa, pode vir a violar a reputação dos próprios herdeiros, mas o fato é que a biografia existiu. No caso dos hologramas, da inteligência artificial, aquilo não existiu, né? Foi recriado. E ainda tem uma questão muito interessante, Caitlin, muito bom que você tenha trazido esse exemplo da biografia não autorizada, porque você deve lembrar que quando essa questão chega no Supremo, havia inclusive uma discussão sobre de quem é a biografia, e muitos biografados diziam, não, mas a vida é minha, a biografia é minha. E naquela época o Supremo, ele fez uma diferenciação, aliás, não só o Supremo, as audiências públicas revelaram isso. Uma coisa é a vida do biografado, outra coisa é a biografia, que é uma narrativa a respeito da vida do biografado, e, portanto, é um trabalho autoral do biógrafo. É por isso que ele faz jus, inclusive, aos direitos autorais, e, ainda que tenha limites, ele não precisaria da autorização. Mas veja que na reconstrução digital da imagem, não é simplesmente uma versão e uma narrativa a respeito da pessoa, seja do que ela foi, do que ela é, ou eventualmente do que ela seria se estivesse viva. É a própria pessoa, né? Ou pelo menos a sua imagem, né? É como se, a rigor, a gente estivesse realmente ressuscitando aquela pessoa, sem saber se ela realmente gostaria disso, né? Então é por isso que eu quero deixar claro que quando eu morrer eu não autorizo nada, viu, Caitlin? Você aqui é minha testemunha para todos os efeitos. Eu também, não pode usar nada. Exatamente. Bom, gente, esse papo aqui ainda levava, sei lá, 1 hora para a gente conversar, porque são muitas as nuances. Mas a gente quer agradecer muito a vocês por ouvirem o Direito Digital e pedir para vocês compartilharem esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no nosso site www.podcastdireitodigital.com.br. Muito obrigada! Obrigada, gente. Até a próxima.